Eu queria saber da senhora, o que é halitose e mau hálito? São a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. O mau hálito ou halitose nada mais é do que um sintoma, não é uma doença, é importante a gente frisar isso, que muitas pessoas pensam que a halitose é uma doença, e não é, é um sintoma de que alguma coisa no nosso organismo não está bem, e aí o importante é a gente fazer um correto diagnóstico para saber o que está causando essa halitose. Certo, e qual é a principal causa do mau hálito? Então a gente tem mais de 50 causas assim, na literatura que podem causar o mau hálito, né? Mais de 90% dessas causas estão na boca. Então é importante a gente relatar isso, porque a gente tem alguns mitos que a gente hoje em dia, algumas pesquisas estão mostrando cada vez mais e que a maior parte das causas está relacionada a problemas orais. Sei. Então, E quem está mais propenso a ter esse problema? É o homem, a mulher, a criança, o idoso? Existe isso ou não? Não, não existe. O que existe realmente são alguns fatores, como por exemplo, a saburra lingual é uma das causas, né? A saburra lingual é aquela massa esbranquiçada, é uma placa bacteriana que fica depositada na língua, na região posterior da língua. Essa placa, quando a gente não remove corretamente, ela pode causar o mau hálito. A gente tem alguns problemas como cáries, como doença periodontal, e também outros problemas que não estão também relacionados na boca, embora menos comum, a gente vai ter, como por exemplo, problemas respiratórios, é uma das grandes causas, também são problemas respiratórios, alguns problemas digestivos Sei, doutora, a halitose, lhe interrompendo, a halitose, ela tem tratamento? Tem, ela tem tratamento, né? Desde que a gente faça o correto diagnóstico do que está causando, a gente tem como combater e naquele específico, naquela coisa específica que está causando, né? Sei. Então, a depender do que esteja causando a halitose, a gente vai ter um tratamento específico. Daí, de fundamental importância, realmente um profissional especialista para dizer se realmente a pessoa tem halitose. O que acontece muitas vezes é que, em algumas vezes, é que a pessoa tem aquela falsa, né? Alguns indivíduos desenvolvem até uma psicose de que tem a halitose, quando na verdade não tem. E outras que acontecem também, grande parte, indivíduos que têm halitose não sabem que tem, porque a gente tem no nosso na região do nariz, a gente tem o que a gente chama de fadiga olfatória. Então é isso que faz com que a gente muitas vezes não sinta o nosso próprio cheiro, não se acostume, né, com o nosso perfume. E a mesma coisa acontece também com a halitose. E às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não sabe que tem. Então a pessoa tem, o que acontece geralmente que a gente vê muito, né, por aí afora. Então quer dizer, doutora, que aquele teste que a gente faz, aí isso não funciona? Não, também pode funcionar. Ajuda claro, também? Ajuda, a gente pode pedir ajuda para pessoas bem íntimas, como por exemplo, uma pessoa que realmente, pai e mãe, que são assim, geralmente mais, ou um esposo, cônjuge, ou uma criança, a criança realmente é mais sincera, normalmente, sincera, E a gente tem também algumas coisas que a gente pode também utilizar como artifícios, assim, se a gente tem um amigo que está com mau hálito e a gente muitas vezes tem constrangimento de dizer, né, de falar, a gente pode entrar. Existe um site da Associação Brasileira de Halitose, que é a ABHA, né? O site é www.abha. Tá o endereço no vídeo para você que quer entrar. E nesse site existe um ícone onde você responde algumas perguntinhas ali, bota o e-mail da pessoa e a própria associação vai avisar aquela pessoa que alguém disse que ela tem mau hálito, para que ela possa buscar ajuda, legal, né? Que legal, tá? Então, olha, que dica, aí tá aí o site aí no vídeo, você pode ver, manda lá o recadinho pro seu amigo, né, pro seu parente, às vezes até sua namorada, seu namorado que tem um problema, acho que essa é a melhor solução como resolver, né, doutora? Com certeza. Doutora, olha, e falando nisso, ter ou estar perto de alguém que tem um mau hálito não é fácil. Mas como falar para um amigo ou um colega de trabalho, ou até mesmo para a pessoa que você está namorando ou é casada, que ela tem esse problema? Olha o que a doutora acabou de falar. E o que será que as pessoas fazem para evitar a halitose, hein? Nossa equipe foi nas ruas tentar descobrir o que a maioria acha desse problema. O que o senhor acha do mau hálito? Ah, pessoal, é horrível, viu? Mau hálito, hein? Não dá certo não. Horrível, né? Para quem tem e para quem tá falando. É uma coisa muito ruim, né? Sei lá, uma insatisfação, né? É terrível.
Falar sobre o assunto não é fácil, mas o problema atinge de forma silenciosa boa parte da população. Já conhece alguém que tem? Certeza. E aí, como é? É muito ruim, difícil. Em determinados momentos, quase todo mundo tem um pouquinho de mau hálito, né? Dependendo da situação que a pessoa esteja. E assim, a pessoa não sabe que tem, né? Mas é chato a gente estar falando que você tem um mau hálito, porque não é nada agradável. Você está comentando com um amigo seu, né? Um problema assim que vem atingir o seu local de trabalho, seus amigos. Então não é legal. Difícil mesmo é falar para a pessoa que ela sofre do problema. E você, teria coragem? Não. Porque geralmente as pessoas não aceitam, né? Vai depender do relacionamento que eu tenho com a pessoa. Às vezes a gente não tem um relacionamento suficiente para poder dizer que a pessoa tem aquele mau hálito naquele momento. E nem sempre quem tem sabe que tem um mau hálito, né? E às vezes a pessoa convive com pessoas assim e não tem a coragem de falar. O senhor diria, por exemplo? A Cira é o seguinte, tá um pouco pesado o ar, viu? Vou melhorar um pouquinho. Então, doutora, a gente viu aí que é difícil, né? Todo mundo evita falar sobre o assunto, todo mundo fala, realmente comprova que é difícil dizer para um amigo. Então, como a gente acabou de falar, essa solução do site seria a melhor, né? Agora eu queria saber da senhora, esses produtos de limpeza bucal, eles funcionam, esses produtos que a gente compra em farmácia, supermercado, eles adiantam? Olha, eles podem até, em alguns casos, funcionar. Agora é importante a gente ressaltar, por exemplo, a gente usa muito, as pessoas gostam muito de usar os enxaguatórios bucais, né? Os bochechos. A gente tem que ter cuidado, o bochecho ele não pode conter álcool. Inclusive piora bastante a halitose quando se usa um bochecho com álcool. Esses produtos milagrosos, medicamentos, isso não existe. Então a gente tem que ter bastante, inclusive, cuidado com isso. O que existe realmente, como eu já falei anteriormente, é a gente fazer um diagnóstico correto da causa, que são várias. Eu citei algumas, mas existem várias outras. Aí salivação também é uma das causas. Aí você pode ter também por alguns problemas sistêmicos também, que não estão relacionados com a boca, como diabetes, alguns problemas hepáticos. Tudo isso provoca também, né, doutora? Tudo isso provoca. Agora, doutora, por que a gente acorda com mau hálito? Isso é normal? Então, o mau hálito matinal, ele é um mau hálito, uma halitose que a gente chama de fisiológica. Por quê? Então, como a gente passa muito tempo com a boca fechada, sem oxigenação, e também o fluxo salivar diminui bastante nesse período. A gente passa um tempo muito grande sem se alimentar, e isso é uma das coisas também que causa mau hálito. A gente demorava a dieta prolongada, né? Isso acontece por quê? Porque quando a gente está com muito tempo sem se alimentar, a gente tem uma diminuição da quantidade de açúcar no organismo, né? Então a gente vai ter outras substâncias sendo metabolizadas, como por exemplo as gorduras. Então as gorduras, a metabolização dessas substâncias geram uns produtos que são voláteis, que são os causadores do mau hálito. Então o que causa mau hálito são os produtos dessas decomposições, né? Bacterianas, que liberam gases que são voláteis e que são mal cheirosos. Então, no caso, só para concluir, do mau hálito noturno, acontece basicamente por isso. Alguma coisa a gente pode fazer, como por exemplo, melhorar a escovação do dia anterior, escovar a língua. Mais tarde, inclusive, a senhora vai ensinar aqui no programa para todo mundo estar em casa a maneira correta, né? Isso. De fazer essa limpeza. Mas antes eu queria saber da senhora, o que causa o mau hálito em bebês e crianças também, que é muito comum? Há um mau hálito em crianças, basicamente as crianças elas estão mais susceptíveis a infecções respiratórias. Então, e também tem todas essas causas, como eu já falei, que acontecem no adulto, cáries, doença periodontal. Também acontece em crianças. Aliado a isso, tem as questões respiratórias também, de amígdalas, que as crianças geralmente estão mais susceptíveis e que fazem com que isso cause, tenha a questão da halitose. Doutora, vamos tomar uma água já a gente continua.